O que aconteceria se o Tony Stark fosse salvo pelo Eric Killmonger antes de ser capturado pelos 10 Anéis? O Homem de Ferro jamais existiria? Continua assistindo que hoje a gente vai descobrir cada um dos detalhes por trás do novo episódio de What If. E galera, se liga só, você sabe que o maior investimento que você pode fazer na vida é em você mesmo. E certamente dominar técnicas de desenho é uma habilidade muito importante em diversas áreas de trabalho. E por isso eu vou contar para vocês sobre o método Fan Art, o curso que vai te ensinar do zero a desenhar qualquer personagem de mangá e anime do jeito que você quiser, exatamente do jeito que você pensou, mesmo que você não saiba nada de desenho. Com exercícios práticos e sem enrolação que vai te trazer resultados em poucos dias e logo você vai desenhar o seu personagem favorito em apenas alguns minutos. Você duvida? Então clica no link aqui na descrição ou no comentário fixado, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Garante sua vaga agora e não perde essa chance. Fala nerds, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. O 6º episódio de What If chegou para trazer uma realidade em que o Tony Stark jamais construiu a sua primeira armadura lá na caverna e nunca de fato se tornou o Homem de Ferro. E toda a história acompanha justamente como que essa simples mudança mudou o destino do próprio Tony Stark, do Killmonger acima do T'Challa e até mesmo a formação dos Vingadores, que não aconteceria como a gente conhece. Em toda essa situação, o fato do Tony ser salvo pelo Killmonger influencia diretamente o seu pensamento sobre a sua empresa e consequentemente a ideia de armamento que fica ainda mais forte nele. E tudo isso é mencionado pelo próprio Vigia logo no começo do episódio sobre o funcionamento do universo dos heróis. Eles são forjados por diversas situações. Então, quando a gente tira esses momentos de formação na vida deles, o que acontece a partir disso? Dessa forma, depois do Tony ser salvo, ele se alia ao Killmonger, que inclusive salva ele novamente lá do Obadiah Stane, o vilão que a gente viu lá no primeiro filme do Homem de Ferro, que se tornaria o Monge de Ferro. E assim como o Obadiah, o Killmonger ele tem os seus próprios objetivos e planos muito maiores, inclusive. E aos poucos ele vai seguindo nessa motivação dele, que tem uma questão familiar envolvida no meio disso, assim como a gente vê lá no primeiro filme do Pantera Negra, e também uma discordância do Killmonger sobre a posição de Wakanda no mundo. E toda a jornada de vingança do Killmonger é muito interessante, inclusive vingança é um dos temas desse episódio, e tendo como base toda a história do Tony Stark lá no primeiro filme, e nos leva inclusive para o início do MCU e depois aproveita diversos acontecimentos do primeiro Pantera Negra, com a participação de personagens importantes, como eu disse, inclusive o próprio T'Challa pela última vez na voz do Chadwick Boseman, e que aqui só mostra como que o Killmonger vai se perdendo na maneira dele de fazer as coisas, porque querendo ou não, mais cedo ou mais tarde as consequências vão surgir para o Killmonger e a verdade vai aparecer. E entre algumas referências que me chamou bastante atenção, a gente tem um momento em que o Killmonger ele diz que é fã de anime, e isso foi muito legal porque, para quem não sabe, o Michael B. Jordan, o ator Michael B. Jordan que faz o Killmonger, ele declarou já ser fã de anime diversas vezes. Inclusive na época de lançamento lá do primeiro Pantera Negra, se comparou muito justamente o uniforme do Killmonger com o do Vegeta lá de Dragon Ball. Então essa foi uma curiosidade bem bacana. O ponto que vale destacar e me surpreendeu é a facilidade que o Killmonger ele acabou matando o T'Challa, o que já mostra mais uma vez como que a duração dos episódios realmente tem sido um problema, porque tudo parece muito apressado, situações e as soluções que eles dão, eu não sei vocês, mas me pareceu até fácil demais, eu fiquei com essa impressão, e isso inclusive já mostra como que a duração dos episódios traz um problema. A duração é bem curta mesmo dos episódios, de 20 a 30 minutos, e já traz um problema de que muitas das situações e soluções, elas são apressadas para que a trama continue. Mas os roteiristas, eles se esforçam para dar um maior aprofundamento no desenvolvimento do Tony e do Killmonger. Eles apostam nessa dinâmica, eles vão explorando as semelhanças e diferenças que eles têm antes que a gente veja de fato o plano do Killmonger em ação. Então, nesse ponto, até que eles aproveitaram bem o pouco tempo que eles têm no episódio. E depois do Killmonger matar o Pantera Negra e também o James Rhodes acaba morrendo no processo para que o Killmonger consiga o vibrânio que queria para construir o exército de robôs, mas pelo Rhodes ser um grande amigo do Tony Stark, o Tony acaba descobrindo a traição do Killmonger.
Killmonger. Antes de todo mundo, inclusive, mas tarde demais quando o Killmonger também mata o Tony, sem que ele pudesse avisar ninguém sobre a real ameaça do Killmonger, que consegue ir até Wakanda e montar toda a farsa dele com o ataque dos robôs para que enfim ele conseguisse se tornar o Pantera Negra por direito. Em geral, eu gostei da proposta do episódio, mas talvez o maior problema que esse episódio tem, e a maioria dos episódios nessa temporada, além da animação, que eu sinceramente não achei grande coisa, é a necessidade de uma continuação para essas histórias, principalmente quando a gente não ter essa resposta ainda, mesmo que eu acho que a gente vai ter sim diversas continuações na segunda temporada, mas o fato é que esse episódio ele demonstra bem a quebra de ritmo que isso dá, principalmente quando a gente chega no final do episódio, quando finalmente vemos o início de uma resposta aos atos do Killmonger pela Shuri, que encontra a Pepper Potts, mas não fica claro como que a história vai seguir e se ela vai seguir realmente. E isso, querendo ou não, prejudica um pouco a experiência e a imersão que a gente tem assistindo. Mas agora chegou a sua vez. O que você achou desse episódio de What If? Você quer uma continuação para essa história? Será que uma nova formação dos Vingadores sem o Homem de Ferro vai conseguir derrotar o Killmonger? Comenta aqui embaixo que eu leio todos os comentários e não esquece, toda semana tem conteúdo nerd informativo feito para você. Então se inscreve aqui no canal, clica agora para ativar o sininho, porque só assim você vai receber todos os vídeos sobre a Marvel. E continua assistindo o canal e confira essas novidades que eu separei para vocês. Eu tenho certeza que você vai curtir. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.